Então, pessoal, boa noite para vocês que estão comigo aí online, tá? Nós temos aí 8 alunos online. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa aula aí gravada, né? É nossa última aula sobre estruturas condicionais, tá? Nossa última aula sobre estruturas condicionais. E nós iremos hoje falar sobre o if aninhado, tá? O if aninhado, que em Python pode ser resumido como elif, else if. Então é a nossa 19ª aula, e na aula 18 nós trabalhamos em cima desse exemplo aí, né? Em que nós temos o usuário sendo requerido que informe a categoria de um produto, e baseado nessa categoria vai dizer qual o preço do produto. Veja que nós temos aqui um if else, dentro desse else nós temos outro if else, que por sua vez dentro desse else nós temos outro if else, que por fim nós temos outro if else. E fora desse if else grandão aqui, nós temos um if else externo, né? Então, a linguagem Python ela apresenta um comando que pode tornar esse código mais legível, que é o comando elif. Eu sei que alguns de vocês, inclusive, já sabem usar essa estrutura, tá? O comando elif. O comando elif nada mais é do que a junção dos comandos else com if. Ou seja, em um bom português seria algo como se não se. Basicamente a estrutura do if else com elif pode ser resumida como está sendo mostrado aí, ó. Eu tenho if condição. Se essa condição for verdadeira, vai executar os comandos depois dos dois pontos, tá? Mas se ela for falsa, ele vai avaliar o elif, ou seja, se não se. Se essa condição desse segundo elif for verdadeira, ele executa os comandos de depois dos dois pontos. Mas se for falsa, ele avalia o próximo elif, que por sua vez, se for verdadeiro, executa os comandos depois dos dois pontos. Mas se for falso, executa o comando que está no else. Então entenda, ó, o elif como se fosse o que? Se não, se, tá? Então em último caso, quando tanto condição 1 como condição 2, como condição 3 forem falsas, é que executa o else. Bruno, é obrigatório colocar o else? Não. Você pode muito bem, dependendo da lógica que foi requerida, ignorar o else. Assim como o elif não é obrigatório. A gente já viu que a estrutura mais simples de ifs e elses, de estrutura mais simples condicional de Python, é o if solitário. É o if sozinho, tá? Então, o else ele só tem os seus comandos alcançados se todas as condições anteriores forem falsas. Isso aí a gente já aprendeu com o if else normal, tá? Até aqui tudo bem? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida, pessoal? Show! Então olha só. Olha agora o exemplo do último slide da aula anterior, né, que eu comecei a aula de hoje, agora escrito com elifs.
compara esse código, tá? Que tem aqui essas estruturas aninhadas com o código anterior. Então olha só, nós temos o quê? Um código muito mais legível. Concordam? Certo, gente? Eu tenho aqui o código da aula passada. Veja que a própria estrutura encadeada de alinhamentos, a depender da complexidade do programa, pode tornar mais difícil a minha leitura e compreensão. Aqui, ó, eu tenho if, elif. Menos trabalhoso também. Mas veja que as condições, elas permanecem as mesmas. Aí você diz, Bruno, você pergunta, Bruno, qual é o melhor utilizar? Olha, no que diz respeito à legibilidade, fica claro qual é o melhor. Tá? Em relação a desempenho, compara aqui, ó. Se categoria for igual a 1, ele avalia essa condição, executa esse comando e já cai fora. Certo? Se aqui categoria for igual a 1, ele executa esse comando e já cai fora. Então se for 1, desempenho é igual. Se for 2, Bruno, ele avalia esse comando, vê que é falso, vem para esse. Avalia esse, vê que é verdadeiro, já cai fora. E aqui, avalia esse comando, viu que é falso, vem para o else. Avalia esse comando, viu que é verdadeiro e já cai fora. E assim sucessivamente. Tá? Quando for um número diferente de 1 a 4, se for 5, avalia esse, 2 comparações, 3 comparações, 4 comparações e vem para cá. Executa 4 comparações. E aqui, executa 1, executa 2, executa 3, executa 4 e vem para esse. Ou seja, em relação a desempenho, nós não temos nenhuma diferença. Então, tendo começado aqui a gravação, eu vou fazer só o início da prática e vou deixar para que vocês terminem. Não vou executar a prática toda para que vocês tenham aprendizado vocês mesmos fazendo. Alguns alunos aqui apresentaram, né, disseram que conseguiram fazer, mas alguns demonstraram algum tipo de dificuldade. Então, olha só, eu primeiro começo declarando uma variável, eu chamei essa variável de n, né, e essa variável vai receber um valor inteiro do usuário. Por que esse valor é inteiro? Porque em algum momento eu vou ter que comparar esse valor recebido pelo usuário com 1 para avaliar se é janeiro, com 2 se é fevereiro e assim sucessivamente. Essa comparação só pode ser feita com inteiros, né? Então, por isso que eu faço essa conversão, né, de int para o valor recebido pelo usuário, que normalmente sempre é o quê? Um string. Beleza, recebeu isso aqui, o que é que eu faço? Olha, eu quero avaliar se é 1. Se if n igual a 1, certo? Faço o quê? O que é que ele tem que fazer? Hein, gente? Hein? Tem que mostrar que tem que apresentar o mês de janeiro. Então, print janeiro. Certo? Aí acaba aqui, else. Não, eu quero que utilize o quê? Os elifs. Se fosse else, seria como? Else if n igual a 2, né? Aí aqui seria o quê? Print fevereiro, não é isso? Só que eu não quero isso, eu quero usar os elifs. Então aqui, ó, faço isso. Se n igual a 1, imprima janeiro. Se não, se n igual a 2, imprima fevereiro. E faço isso para quê? Para 3 também. Certo? E eu vou, pessoal, fazer isso para vários outros. Para abril a dezembro. Tá? Então eu vou colocar aqui embaixo elif n igual a 12
que eu não vou fazer os outros, vou deixar para vocês, certo? Print dezembro. Só que no final eu peço o quê? Olha só como é que tá aqui. Olha só. Se o usuário, caso o usuário informe um número diferente de 1 e 12, deve informar o erro, o programa. Então no final tem que ter o quê? Hein, gente? Hein, pessoal? Um else, né? Tem um else. Isso. Fica aí como atividade para vocês fazerem o resto, tá? Beleza? Eu vou fechar aqui porque eu tenho um aviso importante. Olha só. A nossa aula a de amanhã, presencial, vai ser uma aula totalmente prática. A gente vai trabalhar uma lista de revisão do conteúdo, uma vez que na semana que vem nós temos prova, terça-feira de amanhã, a outra.